Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 6. Confiança somente em Cristo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor ficará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Confiança somente em Cristo, lição de sábado e o verso para memorizar. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele, na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. Há algo que nos resiste à ideia de salvação somente pela fé, sem as obras da lei. De alguma forma, temos a tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda esta questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistem que a circuncisão era essencial para a salvação, a fim de evitar que alguém considere suas ações, como a circuncisão, uma contribuição para a salvação. Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo como um presente recebido pela fé e não pela lei. Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio que ela representa ainda permanece atual. A própria reforma protestante teve início por causa dessa questão. O papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo é tudo para nós, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa de salvação, sem colocar nenhuma confiança na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Lição de domingo, alegrando-se no Senhor. Primeira pergunta, leia Filipenses capítulo 3, versos 1 a 3. Que aspectos positivos e negativos Paulo destaca nesse texto e como eles se relacionam? Desde que forma ele descreve os crentes? Paulo começou num tom bastante positivo, quase dando a impressão de que estava encerrando sua carta. No entanto, ele ainda tinha mais a dizer. Ele retornou um dos temas centrais da epístola, alegrar-se no Senhor. Nesse trecho, ele apresentou várias razões para isso, sendo a principal a confiança em Cristo, e não em nós mesmos. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Será que nós, de alguma forma, já aprendemos a importância de não confiar na carne? A advertência enfática de Paulo, cuidado. Filipenses capítulo 3, verso 3, é repetida 3 vezes, algo único nas Escrituras. Parece que os filipenses entendiam bem a ameaça a qual Paulo estava se referindo. Em vez de tratar 3 problemas distintos, essa advertência parece se direcionar a um grupo de falsos mestres escrito de 3 maneiras diferentes. No contexto de Israel, pessoas perversas ou não religiosas eram diversas vezes chamadas de cães. Filipenses capítulo 3, verso 2. E Salmos capítulo 22, verso 16, Isaías capítulo 56, verso 10, Mateus capítulo 7, verso 6, 2 Pedro capítulo 2, versos 21 e 22. Esses falsos mestres também foram descritos como maus obreiros. Além disso, Paulo o acusou de falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, verso 2. Literalmente, mutilação, indicado que, como na Galácia e em outras regiões, eles destacavam impor a circuncisão aos cristãos gentios, contrariando a decisão do concílio apostólico.
Cuidadosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate às falsas doutrinas, parece ser alegre-se no Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 1, com Filipenses 4, verso 4. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, Salmos capítulo 31, verso 7. Confiar nele, Salmos capítulo 5, verso 11. Experimentar as bênçãos da salvação, Salmos capítulo 9, verso 14. Adorar a lei de Deus como estilo de vida, Salmos capítulo 119, verso 14. Incluindo o sábado, Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Acreditar na palavra de Deus, Salmos 119, verso 162. E criar filhos que sigam os caminhos de Deus, Provérbios capítulo 23, versos 24 a 25. Pergunta no rodapé. A vida pode ser desafiadora para todos nós, até mesmo quando tudo parece estar indo bem. Mas se as coisas não estão bem no momento, em quem você pode e deve encontrar alegria? Encontrar alegria em Deus. É o único que nos traz alegria, que nos transmite a paz. E o que está impedindo você de fazer isso? É de ajoelhar no chão e orar. Lição de segunda-feira, a vida anterior de Paulo. É comum que os cristãos se convertam. Pense em sua vida, em termos de antes e depois de aceitar Jesus, assim como Paulo em Filipenses 3. No entanto, seja certo ou errado, às vezes nos referimos àqueles que não são cristãos como pessoas boas, e segundo os padrões do mundo, muitos de fato são. Contudo, comparados aos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos. Segunda pergunta, em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6, Paulo menciona diversos aspectos de sua vida em que, em outro tempo, ele viu como motivo de orgulho. Quais são esses aspectos? Como você descreveria os pontos positivos de sua própria vida, tanto do passado quanto do presente? Paulo fez um contraste claro entre judeus crentes que propagavam falsas doutrinas e os cristãos não circuncidados que confiavam plenamente em Cristo para a salvação, sem depender de práticas humanas, como a circuncisão. Hebreus capítulo 6, verso 1, capítulo 9, verso 14, e Romanos capítulo 2, versos 25 a 29. Embora a vida passada de Paulo e sua origem fossem impressionantes para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a salvação. Na verdade, essas credenciais o impediam por um tempo de enxergar sua real necessidade de Cristo. Paulo não era apenas circuncidado, ele era do 8º dia, o que indicava que, como israelita de nascimento e membro do povo da aliança, foi circuncidado exatamente no seu 8º dia de vida, conforme a lei. Ele também fazia parte da tribo de Benjamim, uma das mais importantes que incluía cidades de grandes relevância em Israel. Além disso, Paulo falava hebraico fluentemente e como aluno de Gamaliel, o velho. Atos capítulo 22, verso 3, capítulo 26, versos 4 a 5. E fariseu possuía um profundo conhecimento da lei e de suas tradições. Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico que nele pensava ser ordenado por Deus. Embora fosse considerado irrepreensível segundo a justiça baseada em normas humanas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava, que sem Cristo ele estava condenado diante dela. Filipenses capítulo 3, verso 6. Pergunta no rodapé. Compare Romanos 7, versos 7 a 12 com Mateus capítulo 5, versos 21, 22, 27 e 28. Que ponto essencial Jesus e Paulo destacavam sobre a lei? E por que a fé em Cristo? Filipenses capítulo 3, verso 9. É a única fonte de justiça e não a lei. Reflita quão bom você é, quem bem você cumpre a lei, especialmente da maneira que Jesus ensinou que deveríamos. Quer dizer, a gente tem que cumprir a lei.
aceitar Cristo em nosso coração e seguir mantendo as leis. Simples. Lição de terça-feira. O que importa? Como o estudo da ordem destacou aquilo que antes fazia Paulo. Se orgulhar era, na verdade, um obstáculo à fé, pois o impedia de reconhecer sua necessidade de Cristo. Paulo usou a linguagem do comércio, de ganho e perda, para descrever sua contabilidade espiritual antes de sua conversão. Embora muitas vezes evitemos refletir sobre isso, todo ser humano possui uma contabilidade espiritual. No passado, os valores de Paulo eram medidos pelos padrões judaicos da época e não pelos valores bíblicos ensinados por Jesus. Após sua conversão, sua contabilidade espiritual foi completamente transformada, como uma mudança radical na escala de valores. Ele trocou a moeda do judaísmo pela morada no céu, pela moeda do céu. Aquilo que desceu do céu pode falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem em inscrição. Ele conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar de seu lado. Em seu trono, ele aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Ele busca desviar a mente daquilo que é terreno para o celestial, para que não percamos tempo, talentos e oportunidades com as coisas que são pura vaidade. Ellen G. White no The Advent Reverend and Sabbath Herald, no dia 1º de julho de 1890. No contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela em rápida ascensão. Contudo, ao ficar cego diante da visão de Jesus glorificado no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, sua visão espiritual foi corrigida, permitindo-lhe enxergar com clareza. Pergunta número 3. Em João 9, um cego passou a ver. Jesus disse: Eu vim a este mundo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que se veem se tornem cegos. João capítulo 9, verso 39. Como um princípio pode ser aplicado à sua própria vida. O que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu e na nova terra? Mesmo assim, muitos estão cegos pelos valores deste mundo. Há uma competição natural entre os valores terrenos. Mateus capítulo 13, verso 22. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. 1 João capítulo 2, verso 16. E os valores do céu que incluem a semelhança com Cristo e a salvação das pessoas. Pergunta no rodapé. O mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa. Qual é a chave para manter o nosso olhar fixo do que de fato tem valor? Quer dizer, de fato, o que tem valor é aceitar a Cristo e andar junto de Cristo. Lição de quarta-feira, a fé de Cristo. Não devemos deixar passar despercebida a ideia central de Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma troca extraordinária ao abandonar sua antiga vida baseada na lei para experimentar a presença do próprio Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Filipenses capítulo 3, versos 8 a 9. Pergunta número 4. Leia Efésios capítulo 1, versos 4 a 2. Efésios capítulo 1, verso 4 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Colossenses capítulo 2, verso 9, Gálatas capítulo 2, verso 20. Com base nessas passagens, como você entende o significado de estar nele, ou seja, em Cristo? A expressão em Cristo mencionada por Paulo tem sido amplamente debatida. Talvez a melhor explicação venha do próprio apóstolo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 10. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Paulo também esclarece como isso ocorre. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação, desde o despertar de nossa compreensão espiritual, que é a sabedoria, até a justificação pela fé, que é a justiça.
a preparação para o céu, santificação, e por isso a glorificação na segunda vinda, redenção. A salvação é a obra completa de Cristo, tanto por nós quanto em nós. Assim, estarmos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Pergunta número 5. Leia Filipenses capítulo 3, verso 9. Quais são os dois elementos que Paulo apresenta em contraste e por que é tão importante se lembrar sempre dessa diferença? No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria, Filipenses capítulo 3, verso 9, não é de fato justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Ver Gálatas capítulo 3, verso 21 e 22. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé, e não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2, verso 19. A única fé que salva é a fé de Cristo. Somente a fé dele obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. A palavra grega traduzida como fé, pisitis, também significa fidelidade. Portanto, se estamos em Cristo, ele vive em nós. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vivemos por sua fé expressa no meio da nossa fé nele. Lição de quinta-feira, só uma coisa, conhecer a Cristo. Pergunta número 6. Leia Filipenses capítulo 3, verso 10 a 16. Quais são os principais aspectos que Paulo aborda nesta passagem? Não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, que nos garante que ele também nos reconhecerá diante do Pai. Mateus capítulo 7, verso 21 e 23, capítulo 10, versos 32 e 33. Mas como podemos conhecê-lo? Por meio de sua palavra escrita, lendo-a e vivendo, embora não possamos conhecê-lo face a face, como os discípulos que o viram pessoalmente e falharam em compreender suas palavras. Isso reforça nossa necessidade do Espírito Santo para nos guiar. João capítulo 16, verso 13. Quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele, porque experimentamos o poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, verso 10. E que nos leva para uma novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3, verso 10. Cada provação enfrentada e cada experiência dolorosa nos ajuda a entender melhor que Jesus passou por nós e a conhecer sua vontade de forma mais clara. Uma terceira forma de nos aproximarmos é avançando para o alvo. Filipenses capítulo 3, verso 14. E que esse alvo, o que é esse alvo? O termo traduzido aqui que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, Scopus, refere-se à linha de chegada de uma corrida e ao prêmio dado ao vencedor. Paulo chama de prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Cristo Jesus, Filipenses capítulo 3, verso 14. Assim como Cristo, que por meio de sua morte e ressurreição subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, a vida eterna. É claro que ainda não alcançamos esse objetivo. Não seremos plenamente transformados até que o nosso corpo humilhado seja renovado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 21. Entretanto, ao conhecê-lo, a buscar sua presença diariamente, avançamos em direção ao alvo de ser semelhantes a Jesus, em todos os aspectos possíveis agora. Essa era a coisa em que Paulo se concentrava. Filipenses capítulo 3, verso 13. Assim como uma corrida, ver 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. Não nos prendemos ao passado que nos preocupamos com quem ficou para trás. Nosso foco está exclusivamente no que está à frente, o prêmio celestial que nos aguarda. A imagem é clara, um corretor totalmente dedicado ao objetivo, esforçando-se ao máximo e inclinando-se para alcançar a linha de chegada. Pergunta no rodapé: por que é tão importante não ficar preso ao passado, especialmente aos seus pecados, mas em vez disso focar nas promessas que você já recebeu em Cristo? É manter a fé, é manter retamente a recompensa que você recebeu. Lição de sexta-feira, estudo adicional.
Aquilo que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado deve dar tudo a Cristo para fazer tudo por ele, pois o Redentor não aceitará serviço dividido. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Precisa estudar a palavra de Deus aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim, ele pode alcançar o padrão de excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, o aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova na prova final. Diariamente, o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. Ellen G. White, no livro Atos dos Apóstolos, página 306. Os últimos raios da luz da misericórdia. A última mensagem de graça a ser dada no mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida o caráter que a graça de Deus tem feito por eles. Ellen Gold White, na Parábolas de Jesus, página 245. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 6. Confiamos somente em Cristo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!